Alô Brasil, alô mundo, estamos mais uma vez ao vivo aqui. Estamos no Brasil e a internet tem os seus altos e baixos, né? Eu acho que mais baixos do que altos. Mas vamos lá, nós estamos falando hoje no Repórter Saúde, para você que está chegando agora, eu sou o jornalista Fernando Betete. É muito importante que você dê o seu like, o seu dislike e compartilhe esse vídeo, porque eu tenho certeza que na sua família você tem uma criança, você tem um sobrinho, você tem um recém-nascido, não é isso? Ou seja, toda família tem lá um ente querido pequenininho. E se você não tem piscina, esse assunto também serve para você. O nosso tema é afogamento infantil, e afogamento infantil não acontece só em piscina, não acontece somente em casa de ricos, né? Porque nós estamos falando aqui no Brasil, então normalmente é a classe média alta que tem a piscina. Se você tiver um vaso sanitário na sua casa, a gente vai conversar aqui com os nossos dois convidados e tem afogamento infantil em vaso sanitário, em bacia, em tanque, mas acompanhe a gente aqui. Muito obrigado aí pela audiência, muito obrigado Alex Delgado, que é o nosso convidado também, que está participando aqui dessa live, e do Dr. David Spillman, que também é médico especialista em afogamento infantil. Alex, obrigado por estar participando, a sua mensagem inicial e depois eu passo para o Dr. Spillman. Olá, boa noite a todos. Eu sou novato, né, perto do Dr. Spillman aí, que pelo que eu sei são 30 anos aí de luta, né, para tentar fazerem as pessoas acordarem para esse grande problema, que é um problema muito maior, mais sério, mais comum, mais corriqueiro do que a gente imagina, né? Eu confesso que eu tenho aprendido bastante aí com o Dr. Spillman, a Sobrasa, Associação Brasileira de Salvamento Aquático, e eu tenho meu projeto, né? O meu foco é afogamento infantil de 0 a 4, 5 anos, e já no caso do Dr. Spillman ele vai dizer aí. Mas eu perdi a minha filha, né? Num afogamento infantil, e no meio da dor encontrei a força para fazer uma missão, para informar as pessoas e lutar com todas as meu conhecimento, o que eu puder fazer para que a gente possa evitar. Eu estive olhando um jornal alemão e que não é tão comum afogamento na Alemanha como aqui, que lá não tem essas coisas de afogar em balde, bacia, essas coisas que acontecem aqui no Brasil, né? Acontece sim, mas não como aqui. Eu estava lendo uma reportagem de um jornal alemão, especializado também em salvamento aquático, e eles estavam dizendo que 85% dos afogamentos infantis, principalmente, são evitáveis, são relacionados à negligência, ao mau cuidado, à falta de supervisão. Então, eu fiquei de cabelo em pé de saber que no Brasil, tanto de crianças e adultos, e principalmente crianças que são inocentes, né, são dependentes, que morrem, ninguém fala nada. Um problema de saúde pública que deveria passar nos comerciais de televisão, o governo deveria deixar todas as mães saberem, devia ter alguma coisa, as pessoas saberem melhor, né? Então, você imagina que de 100%, 85% podia ser evitado. E é nessa luta aí que nós estamos, e eu vou até onde der, até o fim do mundo, para deixar as pessoas saberem, levar informação para evitar o afogamento. Ouvimos aqui o testemunho do Alex Delgado, né, que infelizmente passou por uma situação extremamente trágica, né? Agora, doutor Spillman, eu gostaria de ouvir um pouco da sua experiência, porque no caso do Alex, ele tem essa dor e vai levar essa dor, né, pelo resto da sua vida. Agora, o senhor, como médico e também especialista em afogamento infantil, infelizmente, eu acredito que o senhor passa por essas tragédias com que frequência? Toda semana, todo mês? Como que é, doutor Spillman?
Fernando, praticamente, bom, primeiro agradecer a possibilidade da gente divulgar isso, né? E o que a gente vai falar aqui, eu acho que vai mudar muito a cabeça de quem está escutando, porque a realidade, como o Alex falou, ela não é muito bem conhecida. 15 brasileiros morrem todos os dias de afogamento. 15. Então, no dia de hoje, 15 brasileiros vão morrer afogados. Afogamento é a segunda causa de morte entre todas as idades, de 1 a 4 anos de idade. De todas as causas. Terceira, de 5 a 15 anos, e quarta, de 16 a 24 anos. E significa que de 1 a 24 anos, nossos jovens brasileiros estão morrendo como uma das principais causas de afogamento. Afogamento é silencioso, você não repara que está acontecendo, ele é muito rápido, muito crítico. Então, você tem uma criança, um adulto, ou quem quer que seja, uma pessoa que olhou para o perigo e não reconheceu o perigo, e aí se submeteu a um risco que não tinha condições de ser submetido. E ela Mas, doutor vai... Espilma, deixa eu te interromper aqui. Essa informação que o senhor está dando não é a informação que eu, enquanto leigo, aprendi a ver. O senhor está falando que o afogamento é silencioso, é isso? Isso, porque isso. Normalmente a gente assiste lá no filme de Hollywood, né? É um barulheira. É tudo mito. Isso não existe. No afogamento não existe. E por que que não existe? E por que que as pessoas têm dificuldade de reconhecer o afogamento? Porque exatamente enquanto a pessoa está lutando para respirar, ela não tem forças para gritar nem pedir ajuda. Por isso é que a gente sempre recomenda. E aí entra a parte de educação, porque educação é fundamental na hora de evitar o afogamento. Tá? E para educar, a gente tem que sensibilizar. Por isso que o Alex é muito importante nessa causa. Ele mostra exatamente a dor dele. E a dor dele, o que a gente quer é que não seja a dor dos próximos. Então, ele sensibiliza e mostra que isso pode acontecer em qualquer raça, religião, sexo, poder aquisitivo e país. Então, assim, é muito importante isso e é por isso que a gente está lutando para informar. E por isso é importante a tua liderança nisso, Fernando. Agora, doutor Espilma, eu falei aqui agora há pouco que não é só questão de piscina, né? A gente tem sempre essa ideia da classe média, média alta, só acontece em piscina. Eu queria um resumo aí dos afogamentos em outras situações que não seja a piscina. Eu só gostaria de interromper um pouquinho. Foi muito importante a colocação do doutor, e eu estava, nas minhas pesquisas, conversando com o doutor Espilma, ele me dando toda a assessoria desde o começo, foi muito bom. E aí, né, que a gente veio descobrir que de 0 a 4 anos, 0 a 4, 5 anos, que é o meu foco, né, combater esse tipo, que as crianças são totalmente dependentes. Então, nesse caso, um terceiro fica mais responsável, né? Então, eu estava olhando, porque nos Estados Unidos é a primeira causa, principalmente no estado da Flórida, do Texas, da Califórnia, é a primeira causa de morte infantil. Aí eu falei, mas por que no Brasil é só a segunda? Aí eu fui descobrir, não é porque os Estados Unidos é pior ou o Brasil é melhor, não. Tem uma causa aí por trás, que se a saúde pública no Brasil não fosse tão ruim, doutor Espilma, o afogamento seria o primeiro. É porque a saúde pública é tão ruim, as crianças ainda morrem de tanta doença que já era para ter erradicado, de tanta coisa, que acaba sendo o volume dessas mortes maior que o afogamento. Mas se a gente não vai... Então, seria primeiro no Brasil. Alex, deixa eu te corrigir, não é por isso não, tá? O que acontece é que quando a gente fala que o afogamento no Brasil é a segunda causa de 1 a 4 anos,
ela é entre todas as causas. E quando ela é a primeira nos Estados Unidos, ela é só em mortes acidentais, não intencionais, entendeu? Então, tem uma divisão aí. Mas é expressivo, com certeza, é expressivo, com certeza. Bom, então, voltando, e o Alex fique à vontade também para perguntar a qualquer momento aqui. Eu estava falando da diferença entre piscina, tanque, bacia, eu queria saber um pouco mais sobre essa situação. Fernando, o que acontece é que 75% das mortes no Brasil não acontecem em rios, lagos e represas. Locais onde não tem supervisão, onde as pessoas vão 2, 3 pessoas para brincar, e aí acontece com jovens, 10, 12, 15 anos. Se esquentar a temperatura, morrem mais pessoas ainda, né? Agora, em casa, que é a questão que o Alex está trazendo muito forte para a gente, em casa e no seu entorno, uma criança de 1 a 9 anos morre a cada 3 dias no Brasil. Tá? Então, assim, e aí acontece máquina de lavar aberta ou com acesso, tanque, balde, bacia, cisterna, caixa d'água, qualquer banheiro, banheira. Então, por exemplo, há 3 anos atrás, a gente viveu uma seca, uma onda de falta d'água no Sudeste. As pessoas começaram a coletar água no entorno da casa para ter água para usar. E aí o que aconteceu foi que aumentaram o número de afogamentos naquele ambiente. Então, é muito importante, como o Alex estava falando, que a gente entenda que qualquer quantidade de água, por menor que seja, por uma lâmina de água que seja, ela apresenta um risco muito grande para crianças de 1 a 5 anos, principalmente. Eu quero contar uma história aqui, Fernando. Rapidinho. De ontem para hoje, eu tive a oportunidade de conversar com a mãe do Heitor. Que o grande problema também que a gente está falando de morte até agora, mas uma coisa muito séria é que os que sobrevivem com danos cerebrais acabam com o futuro da criança, acabam com a vida da família, transporte, é uma loucura. Eu estive conversando, ela está inclusive assistindo aí a mãe do Heitor, um menininho super brincalhão, super ativo, e eu conversando com ela hoje, a mãe do Heitor, ela expressou toda a vontade que ela gostaria de falar com todo mundo. Ela foi num hospital, ela disse, viu as mães tendo os bebês, e ela pediu ao médico para tentar já falar com as mães logo quando as crianças nasceram, para tentar deixar as mães sabendo como é fácil de acontecer um acidente. O Heitor, ela tem um outro menino, né, o mais velho, e ela criou os dois dando aquele banho que está na moda agora, no balde ofurô, né, os bebezinhos no balde, a maioria das pessoas sabe. E aí o que acontece? Ela deu banho no Heitor, esqueceu de jogar a água fora. Ficou um tantinho de água assim, tantinho de água. O que aconteceu? Aí nós temos uns 2 ou 3 ensinamentos aí que a gente pode tirar. Primeiro, ela esqueceu de jogar água fora. Segundo, o irmãozinho mais velho estava desfraldando, estava na hora estava fazendo pipi no toalete e usava uma escadinha. O que aconteceu? O Heitor foi lá, pegou a escadinha do irmão mais velho que estava no vaso sanitário, pôs no balde e jogou um brinquedinho lá dentro. E foi buscar o brinquedinho, caiu de ponta cabeça, um pouquinho de água assim. A mãe só foi achar o Heitor, depois ela acha que mais de 7 minutos depois. Infelizmente, felizmente ele sobreviveu, mas tem sequelas. Aí eu gostaria de pedir ao seu Fábio, que eu deixei algumas imagens aí, se ele puder colocar, porque a gente só acha que é a morte, mas são 3 saídas do afogamento. Ou é a morte, ou é a sobrevivência sem danos cerebrais,
ou é a sobrevivência com danos cerebrais, que é muito ocorrente. Então, tem várias mães aí, e a gente não sabe, não tem informação. Eu entrei no grupo hoje, 300 famílias, eu fiquei chocado, é um submundo, e ninguém tem informação e ninguém fala nada. E a gente que está envolvido, como o doutor Spillman, a gente vai descobrindo cada dia mais e fica sabendo quão mais sério é do que a gente imagina. O Fábio já ouviu, se ele conseguir colocar ao vivo agora, a gente vai ouvir, nós vamos ver a imagem. Essa daí, você vai conseguir colocar, Fábio? Aí é depois, do doutor Spillman, isso aí. Depois aí pode o doutor Spillman falar sobre essas 5 atitudes aí, mas é a foto da criança. É a foto da criança, vai tentando, passa aí na sequência, Fábio, por favor. Estamos ao vivo, acontece mesmo. Vamos ver. Doutor Fábio, enquanto o nosso editor aqui tenta achar essa imagem, o Alex ontem eu tive uma conversa preliminar com ele, e ele estava me falando da questão da preciosidade do tempo, né? Inclusive, ele me falou o termo 8 segundos. Independente se é 8 segundos, se são 10 ou se são um tempo maior, me fala um pouquinho da importância do tempo, dessa observação do familiar junto a uma criança, por favor. Qualquer tempo que você... a gente fala até mais rápido ainda, a gente diz assim, uma piscada de olho que você dê pode ser o tempo que a criança entrou na água ou caiu dentro da água. Então, o que ele está falando de 8 segundos é isso aí mesmo. Quer dizer, o que, na realidade, a gente sempre pede os responsáveis têm que estar sempre à distância de um braço da sua criança e sempre em contato com a criança. Porque, às vezes, você está dando banho na criança e você esqueceu o sabonete, você esqueceu a toalha, você vai atender a campainha ou mexer no celular. Basta isso para um afogamento acontecer. Tá? E o que o Alex estava falando é que o afogamento aconteceu, ele rapidamente evolui para a parada do coração. Então, assim, o que a gente quer é que não aconteça. E não que ele seja salvo rapidamente. Tá? Essa é a nossa meta. A gente quer que não aconteça, a gente quer prevenir. Tá? Então, é muito importante estar sempre de olho e não subestimar o risco da água, nem superestimar a capacidade da sua criança de lidar com a água. Né? E uma noção muito comum é, depois que aconteceu uma tragédia, a pessoa olhar e dizer assim, caraca, eu não tinha ideia dessa realidade. É um choque. O que a gente quer é que ninguém tenha esse choque. Que você entenda que coisas como essa acontecem diariamente no Brasil e que você não quer que aconteça com você, com o seu maior tesouro. Né? É preservar o seu maior tesouro. Isso dá trabalho? Dá, mas é a coisa mais importante que a gente tem para fazer. Né? Tá. Nós vamos pedir para o Fábio colocar aquela imagem da piscina, das informações que o doutor Spillman, e vamos antecipar, então, aí o que é essa piscina segura, doutor Spillman? A piscina mais segura, ela fala sobre 5 medidas apenas. Ou seja, a gente quer simplificar a mensagem, não estender a mensagem demais. A primeira é atenção 100% no seu filho. Essa é a mais importante e mais simples. Tá? A segunda é, sempre que você estiver em um local de clube, academia ou escola de natação, que tenha um guarda-vidas tomando conta de todo mundo. Tá? Depois, assim, você evitar restringir acesso. É muito importante que você restrinja acesso à entrada da criança. Então, por exemplo, é uma mãe que está brincando dentro de casa, com uma criança brincando dentro de casa, que está seguro, mas deixou uma porta aberta para o quintal que tem uma piscina. Então, a piscina tem que ser cercada, evitar que entre dentro dessa área da piscina. A quarta é a sucção, evitar a sucção pela bomba da piscina que suga corpo e cabelo. E a quinta é saber como agir, ou seja, saber como prevenir, mas também saber como resgatar, salvar.
sem se tornar uma segunda vítima. 2 pessoas morrem todos os dias, 2 brasileiros morrem diariamente porque não compreenderam, foram tentar ajudar e morreram juntos durante o salvamento. Então, entender como ajudar sem ser uma vítima é muito importante. E aí, como executar os primeiros socorros. Então, são 5 medidas, ou seja, pode evitar 95% dos afogamentos. É muito importante. Fernando. Oi, Alex. Lá nos Estados Unidos, eu não sei aqui, doutor, o senhor pode até me dizer se há aqui, nos Estados Unidos está uma moda muito grande, por causa justamente da grande quantidade de afogamento infantil, tem os sensores, né, de aproximação. De crianças, tem uma pulseirinha plástica que a criança dorme com ela toma banho com aquilo, se aproximou da piscina, o alarme toca. Você pode pôr no tornozelinho, no bracinho. Tem os alarmes que ficam na piscina também de aproximação, que ligam depois que vai dormir, alguma coisa, ou estão lá dentro. Só que esse lá nos Estados Unidos ainda tem um pouquinho de rejeição, porque como tem muitos animaizinhos, então vira e mexe, fica tocando o alarme, né? E diz que isso tem sido muito efetivo, esse uso dessa pulseirinha nas crianças, de aproximação da piscina. Aqui no Brasil já tem isso? Eu não gosto, Alex, disso aí, não. Entendeu? A gente rejeita o uso disso. Não só a gente, como a Sociedade de Pediatria também. E eu vou te explicar por quê. Porque o ideal é o que funciona muito bem, é a barreira mecânica, a cerca, o impedimento ao acesso à água. Qualquer alarme, e tem vários tipos de alarmes diferentes no mercado. Tem alarme de superfície, tem alarme visual através de câmeras, tem alarme de pulseira, mas tudo isso só vai dar conta do recado quando a criança já caiu dentro da água. E aí a lesão, por menor que seja, é pelo menos psicológica. Tá? Então, o que a gente quer é que isso não aconteça. E para não acontecer, o ideal é realmente cercar a piscina, cercar o laguinho, não restringir acesso da criança ao banheiro, por exemplo, à área de serviço que tem água, por exemplo. Quer dizer, essa é a medida mais importante. Claro que essas pulseiras, todos esses mecanismos, elas podem ser usadas além, mais segurança. Então, no meu caso, quando eu comecei o projeto, né, eu coloquei a primeira coisa, colocar na natação, restringir o acesso, né, total, com cercas, com grades, com portões de fechamento automático, né, toda e qualquer maneira de restringir o acesso da criança até a água, mas lá na frente, eu coloquei lá no 7ª, 8ª regra, eu coloquei, né, para usar e abusar de acessórios, para que possam também dificultar toda e qualquer ação, né, que possa ajudar. Mas se a gente pensar, porque eu acho que a gente tem que pensar um pouco e usar os exemplos do carro, do automóvel. Eu tenho no automóvel freio ABS, eu tenho airbag, eu tenho cinto de segurança. Tá? Isso tudo me protege, claro. Mas não é por isso que eu vou bater. Então, se eu puder ter direção defensiva, é a primeira medida. Então, sempre pensando na ordem com que a gente vai aplicar as medidas. E que essas medidas não deem super confiança aos responsáveis de serem, num determinado momento, negligentes com a medida mais importante. Tem pais, por exemplo, que botam uma boia de braço no braço dos filhos e acham que com aquilo está seguro na piscina. E é uma mentira, é uma irrealidade, né? E a gente sabe que não é o pai ou o responsável que está mentindo, ele é que não entendeu o problema. Entender o problema é uma questão médica de saúde fundamental para você achar o tratamento. Eu acho que o primeiro de tudo, né, doutor Fernando, eu acho que o primeiro de tudo, então, que nada tira é a supervisão do pai responsável junto com a criança a todo tempo e sem nada para tirar a atenção, né?
Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa que, infelizmente, o filho também ficou com sequelas. Foram por uma festa, Fernando, e aí leram lá que aquela questão da supervisão, viram em algum lugar, então vamos colocar, quando eu sair da água, põe o João para tomar conta. Só que o João estava alcoolizado, né? E aí você deixa alguém sem condições para cuidar de uma criança totalmente dependente. Então, sempre é o seguinte, supervisão, mas não é para colocar o cara que bebeu a tarde inteira, é para colocar alguém para supervisão responsável e que também não estrague o negócio, né? Eu acho que o processo de conscientização que tanto o Alex está nessa missão, Dr. Spillman também, através dessa sociedade, né? Ela é fundamental, ou seja, ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. E ninguém está livre de acontecer uma tragédia dessa na sua família. Não, comigo não vai acontecer, né? Não vou fazer seguro de carro porque não vou bater o carro, né? Todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. Você está entendendo, então, a importância dessa frase no tema que a gente está abordando aqui. Você, às vezes, está acostumado a ouvir a notícia por um jornal, por um telejornal. Que dó, né? Que pena, foi lá com fulano, foi lá com ciclano. Aqui eu não tenho esse problema. Pelo que a gente observou aqui, então, a primeira verdade que eu aprendi aqui agora. Então, o afogamento não é barulhento. O afogamento não é um show. O afogamento lá de Hollywood não existe. Uma criança pequena, né, doutor? Eu até gostaria que o doutor me desse essa informação. Uma criança de 2 aninhos, de 3 aninhos, qual que é o tamanho do pulmão dele? É menor do que uma esponja de lavar a louça? Então, às vezes, a criança caiu ali na piscina, então já encharca na hora, né? Então, todo cuidado é pouco. Me dá esses detalhes aí da anatomia, doutor Spillman. É muito rápido, Fernando. Você tocou num ponto que é o nosso maior desafio de todos. No momento em que eu não consigo que a pessoa que possa sofrer o afogamento ou o responsável entenda que possa acontecer com ele, ele não toma atitudes de prevenção. E com a criança, isso ocorre de forma muito rápida e silenciosa, porque a criança caiu, se ela não tiver uma ferramenta de natação pequena, ela afunda direto. E aí acabou, porque 2, 3 aspirações já são o suficiente para, em 1, 2 minutos, o coração parar. É muito rápido e muito silencioso. Então, não há um alarde, não há uma questão assim que chame muita atenção. Fica coisa silenciosa. E tem vários vídeos na nossa página, no nosso canal de YouTube. Né? A gente tem um vídeo aí que tem pelo menos 3,5 milhões de pessoas que já viram, de uma coisa que ninguém acredita. As pessoas acham que é encenação. Não, é uma situação real de um afogamento e como acontece o afogamento com criança, tão rápido e letal ele pode ser. Quer falar alguma coisa, Alex? Não, quando me falaram que a minha filhinha de 2 anos e meio pode ter se afogado em 20 segundos, eu não acreditei. Eu pensei, a primeira coisa, inclusive lá no meu Instagram, susanforever.br, que eu gostaria que você acompanhasse tanto a Sobrasa quanto a gente, eu coloquei lá, né, que aquilo que você falou, Hollywood não existe, é tão rápido. 20 segundos, o que é 20 segundos? Vai responder uma mensagem no telefone? É muito mais do que isso. E já se foi, né? E não tem o que fazer. Então, a supervisão a todo momento, é o que o doutor falou, alcance de um braço, sempre, olho sempre, porque é muito rápido e não adianta falar, comigo não acontece, porque acontece. Bom, o que eu aprendi aqui, então, normalmente criança na piscina, momento de alegria, família reunida, e criança na piscina, aquele monte de barulho e gritaria, né? E se o afogamento ele é silencioso, então realmente você está ali do lado tomando uma cervejinha, o som está tocando a moda de viola ali ou qualquer outro tipo de música. Às vezes tem, logicamente, mais crianças, um grupo de crianças está ali e a outra sai. É realmente gritante essa informação.
Doutor, agora para a gente estar indo aqui para a reta final para concluir, aconteceu a tragédia. Está ali, percebeu, vai ter que pegar a criança, vai ter que correr. Percebeu o que o pai, o que o responsável deve fazer imediatamente? Como a gente está falando de criança e um ambiente de casa e piscina, é tirar a criança, a via aérea da criança de dentro d'água. Essa é a primeira prioridade. As pessoas pensam um pouco, tem que tirar a criança de dentro d'água. Não, o que você tem que tirar é a via aérea de dentro d'água, porque é ali que provoca o afogamento, a aspiração. Tirou de dentro d'água, observa se ela está respirando ou não. Se você olhou e não viu que ela está respirando, você vai hiperestender o pescocinho da criança, tá? E fazer 5 ventilações. E aí tem uma técnica, mas a gente tem vários vídeos ensinando a técnica online, você pode fazer um manequim também para treinar, faz a ventilação, não houve resposta dessas 5 ventilações, você vai ter que começar a comprimir o coração. O que você quer é fornecer oxigênio que está faltando via respiratória e bombear esse oxigênio comprimindo o tórax. Em crianças muito pequenas, a gente comprime com 2 dedinhos, ou fazendo assim. Em crianças um pouco de 2, 3 anos para cima, a gente faz com uma mão só. E a partir de 10, 12 anos, a gente faz com 2 mãos. E aí a gente alterna ventilação, compressão. E aí a gente faz 30 compressões com 2 ventilações, 30 compressões com 2 ventilações. Até quando a gente faz isso? Até retornar, respirar ou der algum sinal de vida, até o socorro avançado, né, da ambulância que você chamou chegar, ou até você estar exausto e não conseguir fazer mais nada. Essas são as únicas 3 alternativas para, depois que você começou, você parar. Não se para porque, não tem mais chance. Não se para porque, eu acho que não adianta mais. Isso não para. Só quem para é o atendimento avançado da ambulância que chegou. É ele que vai decidir se vai parar ou não. Quem quiser mais informações, doutor Spielmann, e um pouquinho mais da sociedade que o doutor participa, pode passar para a gente, por favor. www.sobrasa.org. E é tudo gratuito ali no nosso site, tá? Tem vídeos, tem cursos de prevenção, tem jogos eletrônicos, 5 gibis para crianças, 5 vídeos em desenho animado. Não existe página com maior número de quantidade no mundo inteiro e seguidores e, claro, voluntários, porque não é um trabalho meu. É um trabalho meu, do Alex, seu, Fernando, de todos nós, né? Então, a gente tem aí mais de 200 mil seguidores nas nossas mídias sociais e cada um fazendo uma pequena ação. Nós vamos ter a Semana Latino-Americana de Prevenção e Afogamento, agora em novembro, de 23 a 29. Cada um deve fazer uma ação. Dentro de casa, na sua piscina, na escola, onde der. Pequena ação. Passa um vídeo, mostra para as crianças, conversa com elas. Isso basta para a gente reduzir os afogamentos. E, Alex, qual que é a sua missão, então, agora, Alex? A minha missão é espalhar informação de todas as maneiras, buscar o conhecimento. Cada dia eu tenho me surpreendido mais. O que eu quero dizer para você que está assistindo, procure saber mais. Olha, uma coisa que o doutor estava falando aí, né? Os primeiros socorros. Por que você, eu, que estamos assistindo, não podemos fazer um curso de primeiros socorros? Quem sabe pode fazer a diferença na hora, né? Alguém conhecido nosso, ou a gente vendo alguma situação. Aprenda a fazer, faça um curso de primeiros socorros, lá no site da Sobrasa tem informações. Outra coisa, Fernando, esse mundo do afogamento é um negócio tão grande e mais complexo. Eu tenho entrado em contato com os guarda-vidas aí, que são os heróis, né? A Sobrasa aí apoia, tem muita gente envolvida. E, doutor, uma perguntinha, eu não sei se aqui no Brasil tem, nas minhas pesquisas agora, Fernando, eu descobri que lá nos Estados Unidos,
tem salva-vidas de aluguel. Você vai fazer uma festa na sua casa, que nem você falou, aquela barulhada, aquela música, as crianças brincando, você contrata um profissional, e ele está ali como profissional, ele não vai tirar do foco as crianças. Então, você pode contratar. Existe isso aqui no Brasil já, doutor? Você é campeão, Alex. É uma das medidas que a gente propõe. Ou você tem o pai da vez, como tem um motorista da vez, tem um pai da vez. Ou seja, cada pai fica um tempo olhando as crianças. Não pode todo mundo ir beber ou comer o churrasco e as crianças ficarem sozinhas. Claro. Importantíssimo. Então é isso aí, olha. Se tem o salva-vidas, você vai fazer uma festa, vai para uma chácara, contrata um profissional, faça um curso de primeiros socorros e entre aí nas páginas, se informe, porque sim, pode acontecer com a gente ou com alguém perto da gente. Eu vou terminando essa live aqui com uma frase que é extremamente famosa e que agora eu vou usá-la aí nos encontros familiares, né? Eu não sou de rio, eu não sou de lago, eu fico mais no ambiente urbano mesmo, mas todo cuidado é pouco. Independente de você ter ou não um familiar, o Alex lembrou bem, você vai na casa de um amigo e o amigo tem uma criança lá, né? Então, isso pode estar cerceando, pode estar muito próximo da gente. Aqui tem a Celise está falando que deveria ter curso de primeiros socorros nas escolas, né? Mas o Alex também acabou de falar uma verdade. A escola faz a parte dela, mas e você hoje, com o acesso à internet, né? A gente vê tanta porcariada na internet, então é só acessar também o site da Sobrasa aí para você entender um pouco mais da importância do trabalho que essa sociedade está fazendo. E agora a peregrinação, né, do Alex aí, não só pelo Brasil, mas outros países que eu sei que ele viaja muito para poder divulgar. Eu estive em Portugal agora e falei para mais de 1.000 pediatras, sem esperar. Eles acharam muito bonito e nós temos aí a missão, o Dr. Spillman também inspira a gente, muito obrigado. E todo mundo unindo força. Fernando, só para concluir uma coisa aí que essa pessoa que falou da escola, se tem alguma pessoa dono de escola, por que a escola também não pode fazer? Vamos levar isso para as escolas também. Todo mundo tem que fazer sua parte. Vamos nos unir, vamos baixar os números dessa realidade horrível. Vamos compartilhar esse vídeo. Eu mesmo me comprometi com o Alex e estou conhecendo o Dr. Spillman aqui agora pela primeira vez. Eu vou entrar no site, vou entender um pouquinho mais, vou fazer com que o meu canal, com os amigos que a gente tem, eu consegui aqui para o Alex entrevista na CBN, na Band News, para que mais pessoas saibam disso. Vou entender um pouco mais aí sobre afogamento infantil. Eu sei que temos muitas informações nesse site, e aí eu vou estudar e depois vou convidar outra vez aí o Alex e o Dr. Spillman para a gente abordar assuntos sistêmicos. Até falando agora de escola, né, Alex? Teve um caso desse numa creche recentemente, eu acho que é um ano e pouco, deixou a criança lá e uma das professoras não percebeu e aconteceu a fatalidade, né? Deu Jornal Nacional durante um dia, deu Fantástico naquela semana, página virada e continuou. Dessa tragédia foi feito aí os nossos nobres deputados, né, os nossos sindicatos que representam os pais, os sindicatos que representam os professores, foi feita alguma legislação, foi feita alguma mudança para salvar essa vida? Porque agora o governador de São Paulo fala, minha prioridade é salvar vidas, minha prioridade é salvar vidas. E agora, o dia a dia lá dessas crianças, como é que fica? Governador de São Paulo, do Paraná, de Santa Catarina, não importa. Doutor Spillman é do Rio de Janeiro. Doutor Spillman é do Rio de Janeiro. Eu deixo aí as considerações finais para o Alex e para o Dr. Spillman e a gente encerra aqui. Doutor, senhor, por gentileza. Fernando, nós temos uma frase, o nosso motto, né, a nossa frase principal é prevenir é salvar. Ou seja, sempre que você está prevenindo, você está salvando alguém. Educar para não afogar. Então, a educação é o cerne da questão. Se a gente consegue educar as pessoas
aonde está o risco, como evitar o risco, quais são os comportamentos de risco, quais são os seus limites, né, para não se afogar, a gente consegue uma grande missão. Agradecer ao Alex, ao Fernando e a todo mundo que está escutando a gente por essa oportunidade e nos disponibilizar. Nós estamos em todas as mídias sociais e estamos o tempo todo dispostos a responder, a ajudar e a apontar aonde você pode encontrar a solução para o seu problema. Obrigado. Alex? Eu também agradeço a oportunidade. Eu tenho essa missão, eu vejo assim com os olhos como uma coisa de Deus, porque quanto mais a gente se envolve, a gente se apaixona pela salvação das vidas das pessoas, né, doutor? A gente não quer realmente que passem por uma tragédia. Então, procurem saber mesmo, entre na Sobrasa, entre no nosso Instagram, a gente vai entrar em outras mídias sociais aí. E o importante, pessoal, eu sei que às vezes o assunto incomoda. Afogamento infantil, eu prefiro falar de outra coisa, de roupa, mas isso pode fazer uma grande diferença no futuro da vida de muita gente, né? Procure espalhar, procure informar, deixem as pessoas saber, que nem fala em inglês, deixem as pessoas saber que esse é um ponto muito importante e muito mais sério que a gente imagina. Todo mundo agindo, um pouquinho, com informação, haverá prevenção. Muito obrigado a você que nos assistiu até agora e eu peço a gentileza também de você compartilhar esse vídeo para que você ajude-nos a que mais pessoas entendam sobre afogamento infantil. Quer falar alguma coisa, doutora? É só o tchau mesmo. Não, é as nossas 5 medidas, para a pessoa ficar pensando, 5 medidas e você evita 95% dos afogamentos. Pode repetir, então. São 5 medidas que a gente tem, e essas 5 medidas para a casa, a piscina, para cada ambiente aquático, basta 5 medidas e você reduz o afogamento na sua casa. E fica de olho, porque você que tem piscina em casa, ou que tem o seu tanque aí, chegou a visita, de repente você tem os filhos todos já adultos aí, né? Mas sempre vem lá o cunhado, sempre vem lá o amigo, sempre vem lá o conhecido do conhecido, e pode levar uma criança, e de forma alguma nós queremos que aquele ambiente de alegria e de confraternização acabe acontecendo uma tragédia. Muito obrigado pela audiência de todos vocês e até o nosso próximo encontro. Forte abraço.